E vamos lá começar, né? O que a gente pode aprender com os grandes hackers de exchange de Bitcoin? Primeiro, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Andresa. Eu escrevo programas faz uns 5 anos, 6 anos. Sou full stack, embora no último ano eu tenha trabalhado só com front-end mesmo. Falo várias coisas sobre blockchain. Faz alguns anos que eu falo sobre blockchain. Tem um canal no YouTube chamado BitGirl. E, assim, talvez eu tenha sido a primeira mulher a começar a ensinar sobre blockchain aqui no Brasil. Talvez, não sei. E, assim, eu sou apaixonada pela tecnologia. Muito apaixonada. Estou nessa pela tecnologia. Eu amo tanto o Bitcoin que, assim, desse amor meio que saiu um filho. Eu fundei a Nox aqui, junto com o João. A Nox ela é uma espécie de exchange com várias features que nenhuma outra exchange aqui no Brasil tem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente também tem um preço muito bom. Eu também sou de Pernambuco. Estou aqui em São Paulo faz quase 2 anos, então nordestina com muito orgulho. Então, vamos ao que interessa, né? Quem aqui, assim, ou nunca ouviu falar de Bitcoin, ou não sabe bem o que é Bitcoin, ou, sei lá, tem muitas dúvidas? Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Aqui não é evento de expert de Bitcoin, não. Ninguém? Boa. Quem aqui sabe, assim, já ouviu falar o que é Bitcoin, já ouviu alguns conceitos, mas, assim, não entende muito bem, ainda está meio perdido? Boa. E quem tem um conhecimento intermediário para avançado? Boa. Então, se eu falar alguma besteira aqui, eu estou ferrada, né? Assim, para as pessoas que ainda não pegaram muito bem o conceito, eu fiz os primeiros slides para explicar um pouquinho e contextualizar bem as coisas. Primeira coisa, o que é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda? O que vocês acham? Quem acha que Bitcoin é uma moeda? Ninguém acha que Bitcoin é uma moeda? Legal. Assim, o conceito do que é Bitcoin, ele é um pouco difícil de entender e muito confuso. Porque se você for pesquisar no Google o que é Bitcoin, vão aparecer muitas coisas, muitos conceitos. Alguns são bem parecidos, mas eles divergem um pouco e vão aparecer muitos preconceitos também. Eu lembro que logo quando eu comecei a estudar sobre o que era Bitcoin, eu achei sites em mídias grandes que afirmavam, assim, com certeza que Bitcoin era pirâmide. Então, assim, é muita falta de informação que a gente acaba encontrando e são muitos conceitos para a gente acabar mitigando o que é que de fato é Bitcoin. Um conceito muito comum, que se você for procurar no Google o que é Bitcoin, a maioria dos lugares vai falar que Bitcoin é uma moeda. Mas se eu falar para vocês que talvez Bitcoin não seja uma moeda, o que vocês acham? Para uma coisa ela ser um dinheiro, ser uma moeda, ela precisa ter que características? Alguém arrisca algum aí? Oi? Sim, ter essa característica de inflação controlada, isso, né? É importante. O Bitcoin tem essa característica, mas existem algumas outras, algumas literaturas falam que para alguma coisa ser dinheiro, ser moeda, precisa de 6 conceitos, 5, mas eu trouxe 3 aqui básicos para a gente discutir um pouquinho e ver se é isso mesmo. Primeira coisa, ele precisa ser meio de troca. Hoje, o Bitcoin ele não é muito usado como meio de troca, muito embora ele permita isso. É possível você comprar coisas com Bitcoin, é possível você trocar Bitcoin por outras coisas, é totalmente possível, mas hoje não é o uso principal do Bitcoin. Por questões de... várias questões, mas, assim, talvez seja questão de tempo para ele se tornar meio de troca, adoção em massa, transações feitas mais rápidas, talvez seja questão de tempo, mas hoje ele não é tão utilizado como meio de troca. A segunda coisa é a reserva de valor. Para uma coisa ela ser reserva de valor, um exemplo bem tradicional é o ouro. Por que as pessoas usam ouro como reserva de valor? Porque elas sabem ou pelo menos elas acreditam que se ele guardar ouro hoje, daqui a um tempo vai estar valendo mais.
No Bitcoin, por mais que o protocolo permita isso, por mais que a adoção cada vez mais constante permita isso, o Bitcoin, a gente não tem essa garantia. Então, já são 2 pontos aí que ele não consegue ser 100% perfeito como moeda. E o terceiro é unidade de conta. Se eu for comprar, sei lá, um pirulito com Bitcoin, eu vou precisar usar 0,0001 satoshi. Isso é muito complicado e complica tudo, acaba também sendo um ponto a menos no Bitcoin como moeda. E aí, qual é o conceito que a gente usa no lugar de moeda hoje? Ativo digital. Ativo digital porque o Bitcoin, o principal uso do Bitcoin hoje é o uso financeiro, é você usar como para comprar e para vender, para usar como exchange mesmo, usar como especular. Esse é o principal uso do Bitcoin hoje. A gente usa meio que nesse contexto de finanças mesmo. Aí eu trouxe outros conceitos também que fazem parte do Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin é um sistema de pagamentos. Ele não só é a moeda, como ele também é o sistema que permite que essa moeda seja transacionada. O Bitcoin ele é uma rede peer-to-peer. Calma. Nesse sistema de pagamentos, existe todo um sistema que garante que as transações não sejam fraudadas. E esse sistema é um livro-razão, onde estão todas as transações feitas até hoje. Todas as transações feitas em Bitcoin até hoje, elas não foram modificadas e não tem como ser. E esse livro-razão a gente chama de blockchain. Todo esse sistema, essa moeda, blockchain, todos eles rodam dentro de um software de código aberto. Então, quem quiser entender e ver que o que eu estou falando aqui é verdade, tem lá no GitHub para todo mundo olhar. E o Bitcoin também ele é uma rede peer-to-peer. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no próximo slide, mas basicamente ele é uma rede descentralizada, onde vários computadores rodam esse software aqui. E essa rede descentralizada ela é utilizada para auditar e transacionar valores. Então, é mais ou menos isso. Deu para entender? Ficou muito ruim. Aqui eu entro num ponto um pouco polêmico também em relação ao Bitcoin, que ele é um protocolo descentralizado. O fato dele ser um protocolo descentralizado acarreta numa coisa, não só isso, né, mas outras coisas como o software funcionam, acarreta no fato de que você é o único responsável pelo seu dinheiro. E isso nunca na história da humanidade aconteceu. As pessoas elas estão muito acostumadas com o fato em delegar a terceiros a responsabilidade do seu dinheiro. Porque, assim, a primeira coisa que as pessoas costumam me perguntar quando eu vou explicar o que é Bitcoin para elas falam assim, mas o que eu vou fazer se eu fizer uma transação errada? O que eu vou fazer se eu perder meu dinheiro? Com quem eu reclamo? Você não reclama para ninguém. E aí elas já olham assim de cara feia e tal, mas, gente, isso é uma coisa boa. É a primeira vez na história que você é o dono do seu dinheiro de verdade. Porque se você tem uma conta no banco com dinheiro, o dinheiro não é seu. O dinheiro, na prática, é do banco. Se todo mundo tentar sacar o dinheiro, ninguém vai conseguir. Reserva fracionária e tal. O real que você tem também, ele não é exatamente seu, ele é controlado totalmente pelo governo. O governo, quando quer, quando precisa, ele sai imprimindo tudo. E foi o que aconteceu lá na Venezuela, né? A moeda perdeu valor. Então, com o Bitcoin, a gente não tem esses problemas. Apesar de que você não tem a quem reclamar além de você mesmo, caso você perca seu dinheiro. Então, um pouquinho aqui mais sobre o que é um protocolo descentralizado. A gente tem um protocolo centralizado, que é mais ou menos o que a gente está acostumado a ver, arquitetura cliente-servidor. Se eu quiser colocar um site, tirar o site do ar, eu simplesmente vou lá e desligo o computador que está o site, ou os computadores. É super simples de você tirar um sistema desse, super simples entre aspas, né? Mas é bem mais simples de você proibir ou tirar um sistema desses do ar. Mas no sistema descentralizado, as coisas complicam mais. Por quê? Porque são vários pontos são vários nós de centralização. Então, se eu quiser
tirar esse sistema do ar, eu vou simplesmente precisar desligar tudo, ou seja, desligar a internet. Se eu tirar esse ponto aqui, os outros nós vão se conectar com outros e, assim, ele é bem resiliente. Nenhum governo vai conseguir simplesmente banir o Bitcoin. Aí eu trouxe esse meme aqui, meio que é mais ou menos uma analogia ao que acontece quando o governo tenta banir o Bitcoin, né? Ele tapa aqui, mas tem toda... Enfim, a imagem é autoexplicativa. E como que os Bitcoins eles são armazenados? A primeira coisa que a gente precisa saber, que às vezes a gente não sabe, eu demorei para saber, é que o Bitcoin ele não é armazenado na carteira. Existe esse mito que a carteira de Bitcoin, ela armazena Bitcoins, mas ela não armazena Bitcoins. Os Bitcoins eles estão na blockchain. A carteira Bitcoin, ela gerencia o acesso às suas chaves da blockchain. Eu vou chegar lá depois. Então, são basicamente são 3 chaves que podem ser resumidas em 2 que você precisa para ter Bitcoins e transacionar Bitcoins. A primeira é a chave privada, que é um número aleatório de 32 bytes. Essa chave privada ela é utilizada para você desbloquear o seu acesso ao Bitcoin. Então, você com a chave privada, você consegue provar que os Bitcoins que estão no endereço, pertencem a você. A outra é a chave pública, que é dela que vai derivar o endereço Bitcoin. E o endereço Bitcoin, ele é basicamente usado para você conseguir receber os Bitcoins. Fazendo uma analogia, é como se o endereço Bitcoin fosse o seu endereço de e-mail e a chave privada é como se fosse sua senha do e-mail. Então, como eu falei, né? Você precisa da chave privada para desbloquear o acesso aos seus Bitcoins. Você precisa da sua chave privada para enviar Bitcoins para qualquer lugar e para provar que aqueles Bitcoins são seus. Então, se você não tem chave privada, você não tem Bitcoin. Na prática, né? Teoricamente, é outra coisa. Suas moedas, elas não estão na carteira, estão na blockchain, eu falei isso. E esse é o problema das exchanges e alguns serviços de carteira. Você não é o dono da chave privada. O que acontece é um software normal, como qualquer outro, que você tem um login e a senha e você tem lá o saldo que você tem em Bitcoins, mas você não tem, de fato, os Bitcoins, sabe? Você não consegue pegar aqueles Bitcoins e colocar em outro lugar de primeira, sem que tenha o intermediário da exchange ou do provedor de carteira. Então, isso é um problema. Isso é um problema que, basicamente, faz todo mundo perder dinheiro, perder Bitcoin. Já que a gente está falando de tanto de ser um problema, Bitcoin, sei lá, você perde Bitcoin porque você não tem a chave privada. Mas o Bitcoin em si, ele é seguro? Eu não vou responder essa pergunta, eu vou só explicar esses tópicos aqui, aí vocês tirem suas próprias conclusões. A primeira característica que eu acho que torna o Bitcoin seguro é que ele é criptografado. Então, um computador padrão de hoje em dia, ele levaria cerca de... Isso é bem estimativa, tá? Cerca de 10 elevado a 24 anos para conseguir quebrar uma chave privada por força bruta. Esse número é tão grande que eu nem sei qual que é, mas acho que nem existe esse número. Então, são muitos e muitos anos para você conseguir quebrar uma chave privada e acessar uma carteira. Aí você me pergunta, então quer dizer que um computador quântico ele consegue quebrar a chave privada do Bitcoin? Quer dizer que a computação quântica ela pode ser um problema para o Bitcoin? A resposta sincera é não sei, não sabemos. Mas se os computadores quânticos eles chegarem a ser um problema para o Bitcoin, a gente tem uns outros milhares de problemas para se preocupar, porque se ele chegar até o Bitcoin, significa que toda a sua privacidade, todo o seu dinheiro, tudo que está armazenado lá fora já era. Então, assim, eu acho que, além de ter esse ponto, eu acho que tem mais um que é, assim... Eu esqueci.
Além de ter esse ponto de que o Bitcoin, os computadores quânticos, eles serem uma ameaça para o Bitcoin, ele também... Eu acredito muito que com a evolução da criptografia, evolução da tecnologia de software em geral, se chegarmos a um ponto em que um supercomputador quântico, a rede Bitcoin também vai evoluir junto. Vai existir uma maturidade junto com os computadores. Outra coisa sobre ser criptografado é que hackear a blockchain, ela tem um custo altíssimo. Você precisa de pelo menos 3 bilhões de dólares para hackear a blockchain. E você só consegue hackear a blockchain por, sei lá, alguns minutos, porque quando o outro bloco é minerado dentro da rede, ele é reauditado com todos os nós. Então, se você hackeou uma hora, isso vai ser auditado novamente, vai tudo ser reorganizado e você gastou 3 bilhões para nada. Ou seja, não existe incentivo para hackear a rede. Outra coisa, ele é público. Uma coisa é a gente ter uma rede fechada, que é segura, assim, que sofreu ataques, mas nunca foi hackeada de fato, ou nunca teve uma falha crítica. Outra coisa é a gente ter uma rede que ela é aberta, ela é totalmente aberta. Milhares de pessoas já tentaram hackear a blockchain e o código dele também é aberto. Então, você consegue ver como é que tudo funciona. E desde então, o Bitcoin já existe há acho que mais de 10 anos, e desde então ele se provou resistente a ataques. Outra coisa que eu já falei aqui também, mas só pontuando, é que nenhuma transação já foi deletada ou pode ser deletada. E para desligar o Bitcoin, você precisa desligar geral, desligar tudo. O sistema financeiro tradicional vai embora antes do Bitcoin ir. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os hacks, né, que acontecem não do Bitcoin, porque, como eu falei, ele tem se provado seguro, mas os serviços acerca do Bitcoin, os serviços de terceiros que utilizam Bitcoin, eles são vulneráveis, então a gente precisa entender e tomar cuidado com isso. O primeiro hack que eu vi o tempo inteiro, eu não sei como está hoje, mas na época que eu digitei Bitcoin lá na Deep Web, basicamente é só o que tem. Multiplicador de Bitcoin. É bem assim, até idiota, na verdade, porque eles pedem que você coloque sua chave privada aqui e eles falam que vão multiplicar seu Bitcoin por 10, por 5, por 20, e a pessoa vai lá, coloca a chave privada e já era. É bem simples, mas acontece e eu conheço pessoas que já caíram nisso. Vulgo eu. O segundo é o phishing. Basicamente, aqui não dá para ver, mas é um phishing da Coinbase, que o hacker ele manda um e-mail dizendo que você precisa colocar um device novo, reconhecer o device novo, e ele pede sua senha. Com sua senha, ele tem acesso à exchange ou ao serviço de carteira, e ele vai lá e pega seus bitcoins, porque é só o que ele só precisa da senha e do usuário. Ele não precisa da chave privada, aquela lá que leva milhões de trilhões e quadrilhões de anos para ser hackeada. E o terceiro hack, que é bem comum e meio que está associado a esse também, são os hacks das exchanges, né? Pelo menos 3 vezes ao ano, exchanges de bitcoins elas são hackeadas e bitcoins são roubados. Sem contar os golpes, né? Mas falando de hacks legítimos. E aqui um pouquinho sobre os hacks os maiores hacks que aconteceram. Essa exchange aqui chama mt-gox, ela foi a primeira exchange de Bitcoin do mundo. E ela detinha basicamente, acho que mais de 70% das transações na época. Então, em 2011, se você queria comprar Bitcoin, ou você comprava de alguém que já tinha, ou você minerava, ou você comprava aqui. Não tinha outro lugar. Aconteceu o primeiro hack. Foi
acho que um dos auditores lá da empresa, ele foi hackeado e os hackers conseguiram manipular o preço do Bitcoin oficialmente. O Bitcoin ficou por 1 centavo e nesse hack foram perdidos 2.600 Bitcoins. Depois desse hacking, foi constatado que a exchange ela tinha vários problemas de organização, de segurança mesmo, tanto na parte de administrativa quanto na parte de sistemas. E esse aqui não foi exatamente um hacking, foi uma falha de segurança do sistema mesmo, da própria exchange, que eles acabaram perdendo 2.600 Bitcoins, porque mandaram uma transação fantasma para o nada. E aqui foi considerado o maior hacking da história em março de 2014. Pouco antes desse hacking acontecer, a exchange já vinha sofrendo vários problemas não conseguiam liberar saque para ninguém, transação era bloqueada, enfim, estava tudo muito desorganizado. E até um belo dia, em fevereiro, desligaram tudo, proibiram de entrar na exchange, de fazer transações. E aí, uma semana depois, veio o aviso de que a exchange foi hackeada. Depois de algumas investigações acerca disso, foi constatado que pelo menos uma boa parte desses 850 mil Bitcoins, eles não foram de fato hackeados. Eles realmente a exchange estava insolvente, ela estava enfrentando vários problemas de solvência e de gerência mesmo. Então, assim, esse hack é um hack meio suspeito também, mas de qualquer forma fica aí o aprendizado de que não vamos confiar totalmente nosso dinheiro nas exchanges. O segundo hack é o hack na Bitstamp. Também foi um ataque de phishing, que o hacker mandou o phishing para todo mundo da empresa. Quando o administrador de sistemas ele foi hackeado, ele conseguiu roubar 19 mil Bitcoins. E o terceiro hacking, que foi um dos maiores também, foi o segundo maior, na verdade, de todos, foi da Bitfinex, que também era, na época, acho que ela estava no top 5 das maiores exchanges do mundo, hoje ela deve estar no top 10. E foram roubados 120 mil Bitcoins. Depois, a exchange disponibilizou esse valor em token da própria exchange para os usuários reaverem uma parte. Mas também foi uma puta perda. Na época, quase 60 milhões em Bitcoin. E aí fica o aprendizado, né? A exchange não é carteira. Você pode usar, não tem nenhum problema utilizar a exchange como você utiliza qualquer outro sistema, mas, por favor, não deixe os Bitcoins lá. De jeito nenhum. Tá. Se eu não posso deixar meus Bitcoins na exchange, se eu não posso deixar em alguns serviços de carteira, onde é que eu posso deixar meus Bitcoins, né? Existe o modo seguro, existe o modo seguro pra caramba e existe o modo super paranoico. O modo seguro é você ter uma carteira que você tenha acesso à sua chave privada. Não são todas as carteiras que permitem isso, então prestem atenção, fiquem ligados nisso. Se você tiver uma carteira que você consiga ter o acesso à sua chave privada ou às suas chaves privadas, você já tem um grau de segurança bom. Claro que você tem que tomar cuidado em como armazenar essas chaves privadas, mas aí já são outros 500. Aí tem o modo super seguro, que é o modo que a gente chama de cold wallet. São wallets que elas existem offline. Offline porque, literalmente, não tem conexão com a internet. Claro que você pode pegar a sua wallet e conectar ela na internet, mas ela funciona totalmente de boas, sem internet. E esse é o modo super seguro. E aqui eu trouxe algumas opções do modo super seguro para vocês verem. A primeira é a Hardware Wallet. A Hardware Wallet é um dispositivo físico. Então, suas chaves elas ficam exclusivamente aqui. E elas... E o processo de gerar chave privada, de gerar endereço, tudo isso acontece offline. Então, você pode simplesmente usar uma dessas, armazenar seus Bitcoins, sem nunca ter colocado eles
na rede, na internet, sem essas chaves nunca aparecerem na internet. Claro, a chave pública ela vai aparecer na internet porque vai precisar enviar Bitcoin e receber. Mas suas chaves privadas elas nunca vão aparecer em nenhum dispositivo conectado à internet se você permitir isso. Claro que você pode pegar uma dessas, eu até trouxe aqui. Essa aqui é uma Trezor. Você pode pegar uma dessa e conectar no seu computador ou conectar à internet. Mas aí fica você assume o risco, né? As duas mais utilizadas, duas hardware wallets mais utilizadas são a Ledger e a Trezor, que é essa que eu mostrei agora. Essa outra forma de armazenamento chama OpenDime. Para mim, assim, é uma forma de armazenamento incrível, porque, em poucas palavras, é basicamente como se você pegasse o Bitcoin inteiro e jogasse aqui. Então, você consegue enviar Bitcoin para cá e você tem o Bitcoin físico. Se você quiser transacionar Bitcoin, você pode pegar simplesmente esse negocinho, cadê? Você pode simplesmente pegar ele e dar para a pessoa. Você não precisa esperar a rede ser confirmada, você não precisa pagar a taxa ao minerador. E caso ele tem um sistema, um mecanismo que, assim, você precisa quebrar ele. Então, esse aqui é um inteiro, esse aqui é quebrado. Você precisa quebrar ele para poder a chave privada ser revelada. Então, até você pode passar por milhares de mãos, mas você garante que esse negocinho aqui tem valor, tem dinheiro nele, sabe? Aqui não tem dinheiro não, mas você garante que tem dinheiro nele. E a pessoa pode simplesmente conectar no computador e auditar isso. Assim, depois, se vocês quiserem olharem melhor sobre como funciona, mas é incrível. É basicamente um Bitcoin físico 2.0. E você só vai... Claro, se ele tiver, assim, gasto, você já sabe que a chave privada foi revelada e ele não é seguro. Então, esse é o OpenDime. É uma forma muito segura de armazenar Bitcoins também. É uma espécie de hardware wallet, é uma variação. E a terceira, que para mim é a minha preferida, é a Paper Wallet. A Paper Wallet, ela, literalmente, você vai anotar seus bitcoins, suas chaves no papel. Tanto o endereço quanto a chave privada. Por que ela é a melhor? Porque, no final, esse carinha aqui, apesar de ele ser muito seguro, no final, ele é suscetível a falhas. Ele, assim, já existe há muitos anos e já aconteceram algumas falhas dele. Nenhuma foi explorada, mas, assim, no final, o backup vai estar todo no papel. No final, a sua chave vai estar lá debaixo do colchão, não sei. E eu tenho um vídeo no YouTube, eu vou mostrar aqui rapidão como faz, mas... no vídeo eu explico alguns detalhes que são extremamente importantes para fazer no modo super paranoico, 100% seguro, de você gerar suas chaves e armazenar elas de um jeito que, assim, não tem como ela ser hackeada. Eu vou mostrar aqui meio que por alto, fazer um hands-on com vocês, mas dei uma olhada no vídeo, não dá para ver o nome aqui, mas é como criar uma Paper Wallet no modo super seguro. BitGrow canal. Então, vamos lá. Existe esse softwarezinho que ele está disponível no GitHub, chama BitAddress. Ele é usado... Tá bom, valeu. Ele é usado para gerar carteiras de papel. Mas, assim, você simplesmente usar ele online ou baixar ele e usar não é suficiente. Existem alguns detalhes que são importantes para a gente ver. Por exemplo, quando você for gerar, você fizer o download dele, é preferível que seja feito num sistema Linux ou em variados, num dispositivo flash, CD ou pendrive, que, assim, você saiba que nunca foi usado, tipo, o sistema tem que estar dentro do dispositivo flash.
Eu sei que é um pouco complicado, assim, você perde um pouco de usabilidade, mas, assim, é super seguro. Como já diria o poeta Chorão, né? Eu esqueci. Tá, aí você vai pegar esse software, vai baixar lá, já rodar no seu sistema Linux e vai abrir ele. Existe uma forma também de você saber como é que nada foi alterado no pacote de dados quando você baixou. Eu explico isso melhor lá no vídeo. Mas você vai abrir ele, basicamente, e vai vir aqui, ó, em Wallet Details, e vai colocar 99 números aleatórios. Como colocar esses 99 números aleatórios? Primeiro, a melhor forma de fazer isso, acredite, jogando dados. Você pensa que, tirando as coisas da sua cabeça, você tem muita aleatoriedade, mas a mente humana é uma péssima fonte de entropia. Então, você acaba gerando padrões mesmo sem saber. Então, aqui você precisa ser o mais aleatório possível. Então, você joga dados e coloca os 99 números aqui. Como a gente está meio sem tempo e tal, eu vou fazer do modo normal, que é basicamente ficar girando o mouse e ele vai criando uma aleatoriedade de acordo com a posição do cursor e gera a chave privada dessa forma. Há uma coisa que eu não falei muito importante, não esteja conectado à internet ao fazer todo esse processo. Aqui, ele gerou. Ele gerou um endereço Bitcoin e gerou uma chave privada. Então, esse endereço aqui é totalmente funcional. Você pode pegar aqui e enviar bitcoins para ele e com essa chave privada você consegue gastar eles por aí. Outra coisa também, quando você gerar isso aqui, não imprima. Anote um papelzinho. Porque, primeiro, que uma impressora, ela geralmente, a maioria das impressoras hoje em dia, ela tem conexão wireless e conexão com a internet também, em geral. E esses dados podem ficar na memória da impressora. Então, a gente não pode deixar rastro. Então, esse é o modo super paranoico de você gerar uma carteira, uma paper wallet. Só uma coisinha que vocês, assim, talvez vocês estejam pensando, mas deve ser muito, muito inseguro, assim, você colocar bitcoins num papel. Papel, sei lá, pode rasgar, pode estragar, pode perder. Existem algumas formas de mitigar isso. Tipo, existem pessoas que gravam suas chaves em cartõezinhos, em, sei lá, pedaços de ferro, etc. Mas, assim, apesar da gente perder um pouco de usabilidade, é o modo que você consegue ter 100% de segurança de que os bitcoins são seus e que ninguém vai hackeá-los. Claro que, assim, você usar... A primeira opção que eu dei, você usar uma carteira que te dá suas chaves privadas, isso aí já é, assim, um nível de segurança altíssimo. Altíssimo. Mas é suscetível a falhas. Cuidado também onde você armazena esse papel, porque, assim, existe engenharia social e tudo mais, existe só hacking online. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, meu e-mail. Tem o site da Nox também, para quem quiser dar uma olhada lá. Vocês não vão se arrepender, de verdade. E aqui fica minha mensagem para hoje.